Caldas, pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Equinos e Ortopedia em Equinos pela IDVET. Ele trabalhou como médico veterinário no Equicenter, Hospital 24 Horas de São Paulo. Também tem experiência em neonatologia e clínica médica de equinos no Aras Aborac, Marrocos. Então, gente, é uma fera aí, uma lenda pra gente. Uma honra receber você, Pedro. Passo a palavra a você agora. Ok? Beleza, Diogo. Obrigado pela consideração aí. Vocês estão me escutando bem? Tá legal? Tá. Tá. Peço desculpa, cara, por ontem. Ontem meu dia foi totalmente normal, por isso que a gente pediu para remarcar para hoje. Eu estava com a agenda cheia e acabou que tive uma emergência. Aí desgringolou tudo, né? Hoje também eu estou num quarto de hotel, então se tiver uma cama ali atrás, é tranquilo. Mas vamos dar início. É um bate-papo, é uma conversa sobre pós-operatório. Quem quiser interromper, quem quiser abrir o microfone para perguntar, deixa à vontade, tá? É só para passar um pouco do que eu já vi, do que eu já acompanhei nesses 8 anos meus que eu tenho de hospital, tá? Eu trabalho com medicina intensivista desde 2013 e depois fui para o Marrocos, voltei. E hoje eu estou um pouco mais afastado de hospital, mas eu ainda tenho convívio semanalmente com o hospital. Beleza? E a gente vai falar um pouco das complicações pós-cirúrgicas, mas antes de falar de complicação pós-cirúrgica, a gente vai ser obrigado a falar um pouco de cólica, dos sinais clínicos, do básico, do cavar, da demonstração que o paciente vai começar os sinais. Por quê? Porque isso daí, se for menosprezado ou se for passado adiante sem uma devida atenção, isso vai gerar consequências que lá no nosso pós-operatório a gente vai sofrer. O que eu estou te falando? Se eu achar que o cavalo está rolando e deitando porque ele está com coceira e for uma lesão estrangulativa, quando eu colocar esse cavalo numa lapa e expor essa alça dele, com certeza já vai ter uma necrose tecidual muito mais significativa, um grau de peritonite, e assim vai por não observar direito ou não conduzir direito uma cólica no início, tá? E aqui eu coloquei apenas ilustrativo de um cavalo hospitalizado, um cavalo com desconforto abdominal, um cavalo que está deitado. Você vê que ele está tudo praticamente empanado na maravilha, e ele levanta e começa a escavar o chão. E a gente tem que lembrar o quê? O nosso trato intestinal, ele tem dor quando ele tem distensão, quando ele tem lesão estrangulativa. Essas dores absurdas, assim, essas dores pesadas. Então, nós temos que ficar de olho nisso, tá? E cólica, existe uma predisposição anatômica para a síndrome de cólica. Existe tirar o cavalo do natural dele. O cavalo não é feito para ficar embaiado, o cavalo não é feito para ficar estabulado. A motilidade intestinal tá muito vinculada ao andar do cavalo, à locomoção. O cavalo é nômade, ele come aqui, come lá, ele vai catando um pouquinho. E é herbívoro, o cavalo tem que comer capim. Mas é lógico, se a gente for manter nesse naturalismo, a gente não consegue o desempenho atlético do nosso paciente. Então, a gente tem que saber conviver e lidar com as patologias do trato gastrointestinal, tá? Eu coloquei um vídeo exemplificando um pouco de anatomia, um pouco de anatomia topográfica, tá? Onde nós temos... Vocês conseguem ver minha seta? Só para me ter noção. Diogo? Sim. Beleza. Então, a gente tem todo isso aqui, a cabeça do cavalo estaria aqui e o ânus aqui, então a gente estaria do lado esquerdo do abdômen. A gente tem toda a flexura pélvica, a gente tem um baço, a gente tem o estômago, tá? Então,
Aí vindo na visão crânio-caudal, ventro dorsal. Opa, voltou. Deixa eu tocar ele aqui de novo. Tá? Então, lado esquerdo do paciente, o estômago, o famoso nefs pleno que está atrás do baço e o rim, a gente vai ver quando virar. Tá? Então, só para a gente ter uma noção do que um cavalo pode ter de complicação. Olha como é totalmente solto essa flexura pélvica. Ele tem o trato gastrointestinal, tem apenas uma inserção, onde sai todo, principalmente delgado, que é no final de L2, L3, é tudo no teto da cavidade, então ele fica como um pêndulo dentro da cavidade, tá? E eu quero fazer esse questionamento justamente para aonde começa o nosso pós-operatório. Será que o nosso pós-operatório é só quando eu fiz a rafia da linha alba, fiz a sutura de subcutâneo, tirei meu cavalo da mesa cirúrgica, coloquei ele na recuperação? Sim, ali começa meu pós-operatório. Mas existem maneiras de eu minimizar danos no meu pós-operatório e começa lá no meu pré-operatório, lá no meu atendimento a campo, tá? E o que seria isso? Quando eu faço meu primeiro atendimento, eu não tenho que ser heróica. Isso aí é um problema muito, eu passei por isso, e eu acho que vocês estão graduando, vocês vão passar por isso. A gente forma com aquela necessidade de chegar na propriedade, eu tenho que resolver, eu tenho que saber. Cara, você chegar na propriedade para atender um atendimento abdominal, você tem que fazer o que está dentro da tua limitação. Lógico, com o passar do tempo, você vai chegando no ideal, mas no início não tenta ser herói. Não tenta fazer uma paracentese sem ter noção da técnica, sem ter indicação. Porque eu sei que faz, eu vou fazer, então, para mim. Não. Não tenta fazer uma tiflocentese sem saber por quê, para quê, aonde que eu faço e o mais importante, quando não fazer, quando não está indicado, tá? Porque isso daí você pode causar uma peritonite lá no teu pós-operatório de uma tiflocentese mal feita, de um líquido peritoneal que você coletou de forma errônea e pegou uma alça intestinal e extravasou líquido intraluminal para dentro do abdômen. Não estou botando medo, mas eu estou apenas aguçando o sentido de vocês. Histórico. Quando você atender um cavalo, o pessoal fala, doutor, ele tinha muita dor, do nada parou. Cara, quando o cavalo tem muita dor ou do nada parou, sem medicação, de 3 hipóteses. Uma, resolveu o problema, não acredito. Mas tudo bem, acontece algumas vezes. Outra, ou essa alça rompeu, porque quando rompe, para a tensão intraluminal para extraluminal, ela para essa tensão na parede luminal, ela rompe. Então, esse mecanismo doloroso, ele cessa, ou essa alça necrosou. O que está morto não dói, tá? Então, o que vai me ajudar? Eu pego um cavalo que está... Nossa, ele melhorou muito, mas ele não come, ele tem 50 de cardíaco, ele tem 45 de respiratório, é onde entra os parâmetros. Eu sondei esse cavalo. Doutor, ele comeu tem 3 horas. Eu sondo, não vem nada no meu estômago. Então, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que começar a acompanhar. Lógico, eu estou falando de caso cirúrgico, tá, gente? A gente tem que começar a colocar esses problemas na cabeça do proprietário, porque eu recebo muita coisa assim. Pedro, mas a veterinária que atendeu falou que era só uma gastrite mais aguda. Esse cavalo é muito fraco para dor e o cavalo tem um cancelamento de forame epiploico. Então, a gente fica numa situação de eu tenho que convencer o proprietário que a patologia dele não é a que o veterinário a campo falou e ele tem que entender a gravidade do quadro do cavalo dele agora. Tá? E outro papo. Você tem que ter controle da situação. O que eu falo? Você tem que ter um telefone de um frete no teu telefone, na tua agenda. E quando você for atender o cavalo piorar, você não tem que procurar. Será que o seu Chico está fazendo atendimento hoje? Não. Você chegou na situação, você viu que pode encaroçar, viu que pode piorar. Seu Chico, se eu precisar, você leva um cavalo para tal lugar? Então já deixa tudo meio esquematizado, para você não passar aperto lá no final. Tá? E aí a gente cai naquela velha história. Clínico cirúrgico. Aí entra aquele parâmetros, palpação retal, exame de lactato, exame ultrassonográfico. Aí embaixo aí nós temos 3 amostras de lactato sanguíneo, tá?
Esse RAI, que é tão alto que o lactímetro não conseguiu mensurar, tá? Tem um outro de 12,7, tem um de 1,9. Cavalo hidratado e sem atividade física, esse lactato tem que estar ali até 2,2. O que é o lactato? Lactato é ácido lático. O ácido lático é gerado por isquemia ou atividade anaeróbica. Ciclo de Krebs invertido. Então, ele começa a gerar lactato como substrato de energia muscular. Então, quando você tem uma lesão isquêmica, uma lesão começa com comprometimento vascular, você tem um aumento do lactato. A gente pode comparar o lactato sanguíneo com o lactato do líquido peritoneal, tá? E nessa foto do lado direito de vocês, a gente está vendo aqui, ó, isso é uma ultrassom de um ponto com intercepção. Essa é uma alça externa e essa aqui é outra alça externa. Você vê um anel de líquido em volta, tá? Aqui do lado é o mesmo ponto. Isso é o clássico de intercepção em ponto, tá? Então, lógico, isso aí são coisas clássicas, mas a gente tem que fechar nosso quebra-cabeça para chegar até na cirurgia. Quando eu falo de pré-operatório, isso daqui para mim, então, é fundamental. Quando a gente fala de pós-operatório, se fala de pré. Antibiótico terapia. Paciente tem que entrar no transcirúrgico com cobertura de antibiótico. Para que você vai deixar aquela contaminação existente? Porque existe, é fato que existe. Para que você vai deixar aquela contaminação virar uma infecção para depois tratar com 6 horas depois do operatório? Ah, meu cavalo levantou, meu cavalo recuperou, já tem 4 horas de recuperação. Ah, agora eu vou fazer meu antibiótico. Não. Se meu cavalo tem diagnóstico cirúrgico, eu vou fazer antibiótico nele. Eu vou fazer anti-inflamatório nele. Lógico, 90% das vezes ele já está com anti-inflamatório. Tá? Mas eu tenho que fazer antibiótico nele. Eu minimizo o risco de infecção cirúrgica, de ferida cirúrgica. Então, é fundamental. Sondagem nasogástrica, cavalo não pode entrar na mesa sem sonda nasogástrica. Risco. Ele pode relaxar, é difícil, ele pode relaxar o cardio, se ele tiver estômago muito cheio, ele vai fazer falsa via. Esse cavalo joga refluxo pelo nariz na hora que você vai entubar ele, tá? E vai te gerar o quê? Pneumonia aspirativa pós-cirúrgica. Problema lá no pós-cirúrgico, tá? Higiene. O paciente não pode entrar. Raríssimas exceções, quando ele está quase morrendo, ou vai ou não, o paciente não pode entrar com pelo, com terra na barriga, porque rolou, com areia no dorso. Então, o paciente tem que estar numa higiene. Tricotomia tem que ser feita de maneiras simples e eficaz. Não adianta você fazer uma tricotomia e rasgar o cavalo inteiro. Você só abre fonte de contaminação. A pele tem que estar íntegra. Você tem que tirar o pelo. Você não tem que tirar a primeira camada da derme. Tá? E antisepsia, que não precisa nem falar. Então, tanto antisepsia como asepsia do transcirúrgico é fundamental. Isso aí não tem nem o que falar. Tá? Isso daqui é uma demonstração que eu fiz, onde no meio nós temos um líquido peritoneal considerável normal. Tá? Desculpa essa falta de luva daqui. E aqui a gente tem um líquido peritoneal sanguinolento. Tá? Então, aqui com certeza tem uma lesão isquêmica. Aqui tem derrame visceral. Tem algo de lesão circulatória nesse abdômen. E aqui um cavalo já rompido. Onde você vê, olha essa transparência daqui, olha essa transparência do lado esquerdo. Tá? Então, aqui já tem fezes, já tem odor, já tem celularidade aqui, ó, já tem sedimentação aqui. Tá? Esse cavalo está evoluindo para uma peritonite. Tá bom? A gente quer qual cavalo? A gente quer esse cavalo. Tudo é viável? Não. Muitas vezes a gente opera esse cavalo. Então, esse cavalo tem um pós-operatório um pouco mais complicado. E a gente entra nessa condição de transoperatório. Vocês acham que o cólon da esquerda, teoricamente, vai ter a mesma condição do cólon da direita no pós-operatório? É impossível. O cólon da direita tem uma lesão? Tem. Ele tem uma compactação de flexura pélvica? Tem. É um cólon patológico? É. Mas olha a viabilidade de vaso sanguíneo. Olha o mesocólon desse cavalo, desse paciente. Olha esse mesocólon e olha esse mesocólon. Olha a cor dessa mucosa. Olha a cor dessa mucosa. Olha a serosa. Olha essa serosa.
A lesão isquêmica, a injúria de reperfusão, a endotoxemia que esse cólon vai me gerar é absurdo. O dano vascular desse cólon é muito grande. Aí começa aqueles pós-operatórios que vão se embolando, e a gente não sabe de onde. Pós-operatório começa aqui. Um cólon desse, se for tocar cirurgia, um cólon desse tem praticamente indicação de eutanásia. Olha o líquido que está saindo, mucosa preta. Se for tocar, prepara para apanhar. Porque eu falo, quando a gente está disposto a fazer uma láparo num cavalo, a gente está disposto no transcirúrgico, a gente entra no ringue. E quando a gente entra no ringue, a gente pode ganhar ou a gente pode perder. Mas que a gente vai apanhar é certo. Todo boxeador apanha, toma um soco para ganhar. Raríssimas exceções. Então, quando você entra no pós-operatório desse aqui, esse aqui você já apanha. Imagina um pós desse aqui. Você prepara. Não vai ser tudo bom, não vai ser tudo lisinho. Não tem como. Tá? Aí, vamos para o pós-operatório. Meu cavalo saiu da cirurgia agora. Será que só... Depois disso tudo que eu falei, será que só aqui começa meu pós-operatório? Não é aqui. Então, entendam isso e entendam, eu não opero cavalo, eu não mexo com medicina intensivista, eu não gosto de hospital, meu negócio é campo, meu negócio é atendimento emergencial, o proprietário me liga, eu vou lá, papum, tá bom. Mas pensa no teu paciente se ele precisar de uma lapa. Pensa no teu paciente se ele passar no transcirúrgico. Será que não é melhor para ele eu falar, cara, não dá, vamos pro pau, vamos pro hospital. Tomara que ele volte vivo, sem cirurgia. É melhor para todo mundo. Eu fiz o encaminhamento correto, meu paciente recuperou da melhor forma possível, tá todo mundo feliz. Tá? Então não fica querendo mandar cavalo para o hospital só quando ele está na última, só quando você tem certeza que é cirúrgico. Porque essa certeza de ser cirúrgico para uma pessoa inexperiente de carreira, no início de carreira, ela pode ser tardia. Aí você pode perder o início e depois o paciente sofrer lá no final porque ficou tarde. Tá? Porque muitas vezes o proprietário ele aceita uma cirurgia, o paciente tem viabilidade cirúrgica, mas o clínico a campo agarrou lá, ficou 1-2 dias, fez isso, fez aquilo, fez opioide, fez detomidina, fez Banamine, repetiu Banamine, aí quando ele viu que estava ruim, o caminhão não chegava, e aí foi para frente, e aí a gente já chega com um cavalo naquele estado daquele colo. Tá? Então pensem nisso para a gente começar a falar. O que eu falei de pós-operatório? Vocês vão entender que é uma coisa muito... Vai ser muito corriqueiro, vai ser muito jogado, porque eu quero só que vocês entendam o que pode acontecer. Lógico, eu não falei de SIRS, eu não falei de SARA, eu não vou falar de laminite a fundo, eu vou falar do mais comum e das coisas que vocês a campo podem interferir nisso. Tá? Existem patologias que são específicas de injúria de reperfusão, e eu acho que eu não voltei muito para esse foco, eu voltei mais para até que ponto o clínico, o primeiro atendimento pode me influenciar no meu pós-operatório. Tá? E a gente entra de cara numa patologia, flebite ou tromboflebite. E se alguém já fez estágio em hospital, eu não conheço a turma de vocês, eu não sei se alguém já estagiou com a gente ou não, mas isso aqui é corriqueiro em hospital. E só quem já perdeu um cavalo por tromboflebite sabe o que é uma flebite. Tá? E o que é? É uma lesão da parede vascular. Só que qual o problema? A nossa parede vascular é não jugular, esquerda ou direita. E ela faz o quê? Ela drena o fluxo sanguíneo da cabeça, da cara do cavalo. A carótida sobe, a jugular desce. Então, se eu interromper a descida, meu edema fica lá em cima. Meu fluxo de subida é maior do que o meu de descida. Então, eu começo a ter problemas gerando um edema, gerando... que vocês vão ver.
Tenho foto para te explicar isso, tá? E quais são as causas? Catéter. A qualidade do catéter te influencia nisso. Existe catéter mais reativo ou menos reativo? Tá? Qualidade do material. Ah, eu vou comprar esse catéter aqui de 1,50, porque é só ir lá e colocar um catéter de 1,50, o outro custa 4. Tá? Mas será que se eu não aumentar R$3 na conta do meu proprietário, ele vai reclamar? Ou ele nem vai perceber? E para o meu paciente, eu estou fazendo um bem absurdo para ele. Mas o que adianta eu pegar um catéter de R$6, de R$7, que seja de 100, e eu colocar com a mão suja, não limpar meu pelo, colocar de qualquer jeito, contaminar meu catéter quando eu pego ele com a mão? Eu não seguro no mandril, eu seguro no meio do catéter, não tenho técnica, enfim. Então, a higiene te ajuda demais também. E justamente o excesso de manuseio. Eu não vou ficar... Ah, eu vou botar um catéter, meu cavalo mexeu, saiu o catéter. Coloco o catéter de novo. Então, o catéter tem que ser fixo quando é preciso. O catéter tem que ser suturado quando é preciso. Tá? Meu cavalo está se jogando, primeiro eu tenho que controlar a dor dele. Ou vou sondar, meu cavalo não parou, tá, eu preciso fazer alguma coisa? Ceda, controla a situação, coloca esse cavalo na fluido, pensa e organiza a tua vida. Porque você pegar um cavalo rolando no chão, que você não consegue nem chegar perto, eu já passei por isso, gente. Eu sei o que é isso, eu sei o que é perder um cavalo e você não conseguir chegar perto. Tá? Por quê? Eu não tinha a capacidade de administrar. E o que me ajuda demais nisso? O que me ajuda demais nisso é algo chamado sedativo. Ah, sedativo vai me mascarar. 40 minutos. Sedativo vai diminuir a motilidade. Ele está se jogando, cara. Se você não controlar isso, ele vai morrer. Você precisa agir. E para agir, o sedativo te ajuda. Então você faz, você coloca um acesso, você diminui o manuseio, você faz com higiene, você começa a entender a situação, tá? E olha isso daí. Qual a chance disso dar flebite? Esse potro aqui, ó, olha o edema já gerado aqui, ó. Olha esse edema, olha a reação infecciosa que está nisso aqui, olha esse cateter, olha a nojeira que está isso aqui. Isso não pode ser, gente. Olha esse cateter aqui num potro. Esse, ó, um exemplo básico. Ó. Esse cateter que vocês estão vendo aqui, esse cateter custa $43. O dólar hoje está R$5, esse cateter está custando R$200. Esse aqui, ó. Desse potro. Esse cateter tem 15 centímetros. É de silicone humano, é bom pra caramba esse cateter. O que adianta? Que adianta? Então, não é porque eu comprei uma Ferrari que eu vou ganhar a corrida. Tá aí, ó. Mosca do lado. E assim vai, tá? E qual a consequência disso? É isso aqui, ó. Isso. Isso é uma égua com tromboflebite bilateral. Eu fui chamado para atender, para fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um traqueotubo de uma traqueostomia emergencial. Essa égua, ela fez tanto edema que ela edemaciou a garganta. Ela não conseguia deglutir. Ela começou a fazer edema de faringe, de laringe, não conseguia respirar. Tá bom? Essa língua aqui, eu tentei procurar um termo técnico, o que eu mais achei próximo é macroglossia. Mas macroglossia é o aumento da língua, mas eu acho que é o aumento, não de edema, não demasiado, é aumento de tipo um congênito. Tá? Não sei. Então, você vê aqui uma lesão isquêmica, por quê? Ela morde, ela não aguenta mais ficar de boca aberta, então ela começa a apoiar o incisivo em cima da língua. Quando ela apoia o incisivo em cima da língua, começa a rasgar. A complicação disso é absurda, gente. E o que a gente pode gerar? Apenas um acesso bem feito. Apenas uma conduta bem feita. Tá? Olha o ultrassom da jugular dessa égua. Aqui está a carótida. Olha a grossura dessa jugular. Olha o trombo. Você não vê. Você só vê coágulo dentro da jugular dessa égua. Como que vai drenar? Não drena. Não drena. Não tem como. Tá? Olha a termografia dessa égua. Você vê toda uma reação inflamatória. Para.
O fluxo sanguíneo só está daqui para cima. Olha essa região aqui, ó. Essa demografia foi mal feita. Eu teria que ter feito daqui para frente, só para pegar essa região dela, do crânio dela todo inflamado aqui. Mas olha aqui. Isso daqui é isso aqui, ó. Que é isso aqui na vida. Ao vivo. Que é gerado por isso. Só isso? Não. Soro em agulha, fura e tira, e assim a gente vai. Tá? Decência de sutura. Sutura que transoperatória, ela cede. Tá? O que pode ser causado? Técnica. Tensão demais na margem. Eu tenho muito medo que o meu cavalo vai viscerar. Tá? E vai. Então você aperta demais, você causa uma isquemia local. Tá? Ou se não, meu cavalo operou, ele está bem, muito bem, solta no piquete, toca para lá. Esse cavalo começa a forçar demais a tua linha incisiva. Tá? Vitalidade tecidual, lógico. Se eu abrir a meu cavalo, meu peritônio já está inflamado, meu subcutâneo já está infeccionado por uma paracentese em local mal feito e contaminou, eu vou ter problema. Ou na minha sutura eu deixei um espaço morto muito grande. Ou eu usei um padrão de sutura errado. Eu não tive cooptação dos bordos. Ficou sobreposto, ficou afastado. Tá? Ou a minha disepsia lá atrás foi errada e eu tenho uma infecção cirúrgica. Ou eu esqueci de fazer antibiótico-terapia e eu aumentei a chance de ter uma infecção cirúrgica. Tá? Ou na tricotomia, eu risquei demais a pele. Então, são coisas que isso é dia a dia. Tá? Decência de sutura é dia a dia. É rotina normal. A gente corre contra ela, mas acontece. E a gente vê isso daí, ó. Você queria ter um cavalo pós-operatório assim? Você queria ter um cavalo pós-operatório assim? E aí? O que você faz com esse cavalo? Imagina o cuidado para isso aqui não piorar essa infecção. Imagina o cuidado para esse cavalo aqui não eviscerar. Ao fio aqui, ó. Prevenir é melhor do que remediar, gente. Então, cara, esse cavalo foi paciente meu. Esse cavalo me deu um trabalho absurdo. Absurdo. Tá? O mouse parou. Vamos ver. Olha outra hipótese. Olha essa infecção. O mouse parou. Tá. Olha a infecção da direita. Olha essa decência de... Olha o afastamento das bordas subcutâneas. Esse ponto mais escuro que você vê no meio é justamente a sutura da linha alba. Tá? Isso daí é um vicril 2 que está embaixo. Por cima tem um vicril subcutâneo. A sutura de pele já foi embora. Já não existe mais. Olha do lado aí, a da direita de vocês. Infeccionada, toda contaminada essa sutura. E você vê que é uma cicatriz antiga. Então isso daí, você fica lutando muito tempo com isso. Então, tem que tomar cuidado. Tem que saber o que está fazendo. E isso daí é muito influenciado. Lógico, pós-operatório. Pós-operatório, proativo mal feito, baia suja. Tudo influencia. Tudo influencia. Tá? Mas são problemas que, infelizmente, nós temos e vamos ter que conviver com isso. Cada dia espero menos, mas nós temos. Tá? Hérnia. Lógico. Vocês acham que isso daqui, com a ferida nessa condição vai ter uma cicatrização de linha alba normal? É impossível. Ele vai ter uma fragilidade de linha alba. E quando ele tiver uma fragilidade de linha alba, acontece isso aqui, ó. Contusão total ou parcial dos órgãos na cavidade natural através da abertura congênita ou adquirida. A tua linha alba é assim. Você tem uma ferida aqui, você tem uma infecção, ela pega e desfaz. Ela vai ter uma falha cicatricial, aonde tem o foco. Minha ferida não teve nada, minha linha incisional foi perfeita, cicatrizou tudo normal. Quer dizer, então, que eu não vou ter hérnia? Não, você pode ter hérnia. Pode ter hérnia. Se você lembrar, o Vicryl, ácido poliglicólico, acho que é isso mesmo. A vitalidade dele, com 21 dias,
ele tem 50, se ele perde 50% da tua força de tensão. Ou seja, se em 21 dias a tua linha alba não cicatrizou, a tua sutura já perdeu 50% do que ela aguenta. Tá? E existe algumas predisposições que eu vejo. Idade, potro. Eu vejo incidência alta em potro. Eu acho que é por causa da tensão. A gente está acostumado a fechar a barriga de cavalo. Quando a gente pega potro, a gente pode exagerar um pouco na tensão. Ou a agulha ser muito traumática. Estou começando a me questionar sobre isso. Tá? A agulha ser um pouco traumática. Lógico, a gravidade do caso. Casos muito graves, o paciente vai ficar mais deitado. Paciente mais deitado é sutura em contato com o solo. Sutura em contato com o solo vai gerar infecção. E se não gerar infecção, meu abdômen não vai ter o suporte normal, ele vai ficar deitado, ele vai estar com aquela barriga pontuda. Isso influencia? Lógico que influencia. Localização da incisão. A linha alba, quanto mais caudal, ela é mais forte. Quanto mais cranial, ela é mais fina. Então, a minha incisão tem que ser o mais possível caudal. Lógico, existe a técnica. Mas eu não posso pegar a técnica e abrir muito cranial e eu vim esticando cada vez mais cranial até chegar perto do chifóide da minha incisão. Se eu tenho uma linha alba caudal mais forte, para que eu vou correr para frente? Então, o cirurgião tem que ter isso na cabeça. Conformação abdominal. Cara, pegou a égua prenha, égua parideira, aquele abdômen de vaca leiteira, aquele abdômen sem musculatura, esses cavalos dão hérnia demais. Eles não têm suporte muscular para aguentar essa sutura. Minha opinião, tá, gente? Quando você pega um cavalo atleta, um cavalo que corre 3 tambor, um cavalo que laça, um cavalo do jockey, essa linha de sutura aguenta muito mais. Por quê? Ela tem a ajuda da musculatura. A musculatura dele não é flácida. Então, ela consegue comportar melhor essas vísceras. A outra não, ela é relaxada, ela é flácida. Cai tudo em cima da tua linha alba. Cai tudo em cima da tua sutura. Em tese, predisposição. E quando nós pegamos, o que a gente pega? Isso é uma linha, isso é uma hernia incisional. Olha o saco herniário desse paciente. Olha o saco herniário desse paciente. É o mesmo, tá? Esse paciente teve laminite bilateral. Esse paciente fez anastomose. Esse paciente tem escara de decúbito. Esse paciente não foi um paciente fácil. Não foi. Então, a gente vai ver em aderência, e quando a gente pega cavalo muito crítico, a gente tem que optar muitas vezes. Deixa em aderência que eu vou falar para vocês o que eu estou falando. Tá? E, ao mesmo tempo, existe hérnia. Hérnia eu esqueci até de falar. Não falei aqui. O que acontece com hérnia? Existe hérnia que é extremamente visível, que é extremamente agressiva, e existe hérnias assim. Essa égua tem uma hérnia. Essa égua teve uma infecção. Na verdade, essa égua não teve infecção. Essa égua teve uma reação ao fio. Essa égua ainda tem. Ela tem um nó último, a sutura subcutânea dela deu uma reação, ela vem expulsando toda hora um pouco da sutura. Diminuiu. Mas ela tem uma hérnia. Fazer o quê? Ou compensa operar uma hérnia dessa? Só por estética. A chance de ter um encarceramento aqui é zero. Porque o problema dessa hérnia é você ter um encarceramento, algum problema, normalmente é o seco que está aqui dentro. Mas entra um pedaço do colo, entra um delgado por baixo, você tem um anel, né? Um saco. Pode gerar uma patologia. Fora estética, fora risco disso romper. Tá? De romper por trauma. Romper só pele não rompe, não. Chegou, estourou, não. Tem que ser perfurante, tem que ter algum estímulo traumático aqui. E quando nós pegamos nesse paciente, eu não digo operar. Essa égua, quando ela trabalhar, quando ela muscular esse abdômen, isso aqui praticamente some. Você não vai ver. Hoje essa égua já não tem mais essa pontinha. É bem sutil. Tá? Não operei. Essa égua está trabalhando. Essa égua eu operei em fevereiro desse ano. E ela deu essa reação. Você vê que a estrutura dela é perfeita. Não tem nada. Ela tem um ponto que purga. Reação. No ultrassom é nítido. Tá? E existe hérnia.
Essa foi a maior hérnia que eu peguei na minha vida. Esse cavalo não foi a gente que operou. Esse cavalo veio, tá? Olha a hérnia desse cavalo. Olha o tamanho disso. Vou colocar mais uma. Isso é uma hérnia, tá? Então, você vê toda a neovascularização aqui, uma reação. Olha onde está a linha alba toda engurvinhada desse cavalo. Esse cavalo é operar, recolocar. Esse cavalo está correndo Tristambo já. Esse cavalo operou, fez a reconstituição de linha alba, enfim, põe tela, põe aquilo e tudo. Mas acontece. Acontece. Muitas vezes, quando... eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para a aderência, que eu vou te falar, que eu sigo o tratamento. Depois eu volto em ele. Muitas vezes, quando a gente tem patologias muito graves, delgado muito inflamado, delgado colo muito sofrido, a gente tem que retardar um processo cicatricial normal da serose do intestino. E o que a gente faz isso? A gente tem que usar fármacos que vão interferir na minha cicatrização. Tá? Ou seja, eu tenho que estudar fármaco que diminui a agregação plaquetária, que diminui, que quebra a cadeia de fibrina, anti-inflamatório. Eu tenho que usar, que eu esqueci de colocar aqui, eu posso usar... Nossa, eu lembrei disso agora, eu acabei de esquecer. Enfim, eu vou lembrar. Eu posso, ou seja, eu tenho que diminuir a reação cicatricial. Só que eu diminuindo a reação cicatricial, resumindo a cicatrização normal, intestinal, eu também vou retardar minha cicatrização de linha alba. Então, pacientes que eu pego pesado na terapia contra aderência são pacientes que existe uma predisposição a ter um anel herniário, que tem uma hérnia. Isso tem que ser dito. Porque se eu vou usar fármacos que diminuem o meu processo cicatricial, a minha linha alba, a cicatrização da minha linha alba vai ser afetada. É fato. Tá? Então, o que eu falo? Quando você pega isso aqui, ó, isso aqui é uma aderência pós-cirúrgica, tá? Em necrópsia, isso aqui é uma aderência cirúrgica. Ah, mas toda aderiu morre? Não. Existe aderência compatíveis e incompatíveis com a vida. Ou seja, se um cólon aderiu no baço, na região anatômica topográfica dele, qual o problema? Não vai. Ele pode ter uma cólica ou outra quando ele tiver uma sobrecarga. Ele vai distender, vai pesar, ele vai mexer um pouco de lugar. Aí vai ter uma dor. Ou, a um outro mesmo ponto, o meu delgado aderiu no colo menor. Esse cavalo vai ter dor. Esse cavalo não vai ser compatível com a vida. Esse cavalo vai ter dor, vai ter cólica recorrente, uma hora ou outra você vai ter que fazer uma outra lápara nele. Ou você pega uma situação dessa aqui, ó, onde você tem tudo aderido, isso aqui é um baço. Você tem delgado, você tem colo, você tem tudo. Tudo um bolo só. Uma reação inflamatória exacerbada, uma cicatrização onde tudo se envolve. Olha o eplipon, como é que vem aqui, ó. Esse cavalo foi eutanasiado por isso aqui. Por isso aqui. E sabe qual que é esse cavalo? Esse cavalo é esse aqui, ó. É dessa linha alba aqui. Ou seja, essa linha alba abriu porque a gente retardou o processo cicatricial. E mesmo assim, me gerou isso. Então não tem como. Por quê? Gravidade. Cavalo que chegou extremamente grave. Tá bom? E voltando aqui, a gente vai falar um pouco de hidrodinâmica. O que é? Isso é uma reação normal, esperada de um cavalo no transcirúrgico. Que é onde a gente não tem, a gente tem ausência de motilidade intestinal. Tá? Ou seja, a gente tem uma deficiência de propulsão aboral. Tá? E como o delgado é um órgão secretório, ele joga líquido para dentro do intraluminal,
esse líquido começa a represar e começa a voltar para o estômago. O cavalo começa a ter dor, começa a aumentar a frequência respiratória, começa a demonstrar sintoma de dor. Aí quando você sonda esse cavalo, esse paciente nosso, por que isso aqui não quer rodar? Nós temos isso aqui, ó. Ó, vou botar dedo nisso. Olha a quantidade de refluxo que tem esse cavalo. É um boto. Espontâneo, sem água, olha o que sai. Líquido amarelado. Isso é ilha dinâmico. Ele não tem utilidade. Esperado. Manuseio de troço operatório. Acontece muito cirurgião novo, que aumenta o manuseio, que acelera um pouco, pega um pouco pesado. E assim a gente vai. Tá? Isso é ilha dinâmica. Não para. Bom, ou seja, agora, um delgado desse aqui, todo inflamado, cheio de injúria de reperfusão, lembrando lá a cascata de inflamatória, dor, calor, rubor, edema e perda de função. Você acha que esse delgado tem condição de 24 horas voltar à função motílica dele? Não tem. Não tem, é esperado. Isso aí é tempo. É essa parede muscular, que são duas, né? É uma circular e uma longitudinal. Essa parede muscular, essa serosa, desinflamar e voltar à tua condição natural. Tá bom? Agora, olha isso daqui. Esse cavalo vai ter que fazer uma ressecção, vai ter que fazer uma endranastomose. Você vai tirar um pedaço. Você vai alterar um pouco a fisiologia. É esperado. É esperado o refluxo. Se não tiver, é lucro. Se tiver, é normal. Cabe a gente manusear, tatear. Como? O que a gente tem que fazer? Suporte. Reposição. Olha esse delgado todo cheio de peteca, todo sofrido. Olha isso aqui. Por que ele está assim, todo pretinho, todo cheio de pontinho? Porque esse delgado, quando abriu, ele estava dessa grossura. Então, por distensão, esses microvasos, eles vão rompendo. Só que você não vê. Aí, quando você tira essa pressão intraluminal exacerbada, ele murcha, ele começa a fazer essa sufusão. Porque ele já rompeu. Tá? Se ele rompeu, ele tem microlesões isquêmicas. Esse delgado não vai ter função motora igual ao normal. Não tem como. Então, você tem que fazer reposição eletrolítica? Tem. Você tem que fazer suporte? Tem, com cautela, senão você acaba encharcando mais esse cavalo. Você tem que fazer procinético? Eu sou contra de início. Primeiro, eu quero desinflamar. O que adianta eu ter um pé inflamado, eu tirar a dor e sair correndo? Espera esse delgado ter condição de você ir lá e tocar a motilidade dele. Espera ele dar uma organizada, espera ele reparar esse tecido, espera ele reparar o dano muscular dele, 24 horas, vai tateando, e depois a gente vai tocando, tá? Esvaziamento gástrico é fundamental, senão esse cavalo vai romper o estômago. Ele começa a ter retorno, e você viu a quantidade de refluxo que a gente tirou daquele poto pampa. É um poto, imagina um cavalo. Tem que ter esvaziamento. Um cavalo de iliodinâmico tem que ficar sondado, não tem jeito. Sonda fina? Lógico. Senão você vai gerar o quê? Um quadro de esofagite. E assim vai. Tem que ter esse feeling, tem que ter esse tato, tem que aguçar isso. Tá? Aderência, eu falei para vocês. Olha aquela aderência. Olha essa aderência aqui. Olha esse delgado e olha esse delgado aqui. Olha como é que ele fez uma curva. Você acha que isso é compatível com vida? Não tem como. Não tem como. Ao mesmo tempo, olha esse eplipon nesse cólon. Será que a causa dessa cólica foi isso aqui? A não ser que esse cólon entrou aqui dentro. Mas essa égua convive com isso aqui há muito tempo. Esse paciente não convive com isso aqui há muito tempo.
Esse cavalo, eu te garanto que ele passou por uma laparotomia muito pouco tempo atrás. 1 mês. E foi um pós-complicado e resolveu botar ele na mesa de novo. É impossível você ter um fluxo de ingesta aqui. Ainda mais quando ele começa a comer um pouco melhor. Tá? Colite, isso é o pior dos problemas num pós-operatório, tá? É um processo inflamatório no intestino grosso, é muito comum, é muito comum. Ainda mais quando a gente faz a drenagem do conteúdo intestinal. Quando a gente coloca a flexura pélvica para fora, que é nesse aqui, ó. Esse aqui. Então aqui a gente faz a enterotomia em flexura pélvica, coloca um fluxo de água, drena todo o conteúdo do cólon. Então a gente tira toda a flora intestinal normal desse cavalo é alterada. A gente lava, a gente tira tudo, que é patógeno ou não, a gente tira. Então fica um ambiente desfavorável, porque ele vai aumentar pH, ele vai baixar pH, ele vai começar a transudar, ele vai inflamar, ele tem uma carga bacteriana desregulada. Então ele tem tudo para gerar uma colite. Ele tem uma manipulação externa para você conseguir drenar. Tá? Você tem trauma em mucosa. Você tem uma flora pré-existente, onde esse cavalo pode estar com cólica 3, 4 dias, e essa cólica foi começando a ter uma compactação, isso foi alterando o pH, começa a ter morte de gram negativa, e assim vai, começa a gerar intoxemia, começa a gram positivo proliferar, e vai, no final você tem uma colite por proteu, você tem uma colite por E. coli, você tem a colite por Klebsiella. Você fala, da onde surgiu isso? Isso estava lá dentro. Só que ela estava como saprófita, quietinha, controlada. Quando você tira tudo, ela fala, opa, o gato saiu, os ratos fazem a festa. Então é isso, tá? Então, mas isso é esperado. Ou vocês acham que quando eu pegar esse cólon aqui e abrir um cólon desse, eu não vou esperar uma colite? É impossível, cara. Um cólon desse, grava isso aqui, um cólon desse aqui com essa mucosa, eles vão te fazer essa foto aqui, igualzinho. Isso aqui. Isso é colite. Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, que parece uma nata de leite? Isso aqui é a mucosa intestinal, que por lesão isquêmica morreu, necrosou e começou a soltar. Então isso aqui é prega de mucosa, isso aqui é mucosa intestinal. O cavalo perde por lesão isquêmica, tá? E quanto tempo demora para fazer a repitelização de enterócitos basais e tal? No mínimo 3 dias. Eu te falo uns 4, 5. Tá? Então, começou com diarreia, é 3, 4, 5 dias controlando o cavalo. Com isso aqui. Isso aqui tá bonito. Isso aqui é uma diarreia, o primeiro jato diarreico do cavalo, ou talvez seja o último. E quando ele passa do líquido, ele começa a fazer assim. Isso aqui é uma maravilha quando a gente vê. Isso aqui é a melhor visão do mundo quando você tem um cavalo com colite e depois ele esterca assim. Tá? Complicações de colite. Olha o prolapso de reto. Olha esse prolapso de reto. Ó, fezes. Você acha que isso dói? Dói muito. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E isso, olha a lesão isquêmica dessa mucosa. Olha, só vê o jatinho aqui. Isso é complicação, isso não tem jeito. O que você tem que fazer? Suporte, fluido, reposição de eletrólitos. Esse cavalo entra em acidose, esse cavalo perde muito potássio, esse cavalo perde cloro. Esse cavalo precisa de alimentação parenteral, porque ele não absorve nada, esse colo não está inflamado. Então, tudo gera um contexto. Eu não entrei em tratamento, porque senão a gente ia ficar até amanhã e não ia chegar em lugar nenhum. O que é muito importante para um cavalo desse aqui é plasma.
Eu preciso repor, eu preciso repor pressão oncótica desse cavalo. Senão, cada vez que eu ponho fluido, cada vez ele transuda mais, cada vez ele joga mais pro intraluminal, porque a pressão oncótica dele está baixa. Por quê? Porque ele está perdendo proteína por causa da inflamação. Que está jogando para intraluminal e eu estou estercando ela. Então, é fundamental, colite é ver a causa, ajustar o antibiótico para não piorar e tempo e suporte. Tá? Glutamina é o melhor nutracêutico que tem para enterócito. Aí tem casos que a gente não consegue. Olha a lesão ulcerativa que tinha nessa flexura pélvica. Olha a colite. Olha a diarreia dessa época. Isso não é torneira, não, isso é fezes. Mais uma vez. Não é urina, tá, gente? Sujando aqui, ó. Não é urina. Tá? Tá no gelo, para prevenção de laminite, por causa de antoxemia. E assim vai, a cega tá viva. A cega ficou 3 dias assim. Tá? Complicado, complicadíssimo. E não foi operado, tá? Essa égua não foi colite pós-operatória, ela tá aqui só de forma ilustrativa. Essa égua foi uma colite medicamentosa. Exagerado no antibiótico, fizeram a desbiose por causa de excesso de antibiótico, e essa égua entrou em colite. Tá aqui de forma ilustrativa apenas. Tá? Peritonite. O que é? A inflamação do peritônio. Pode ser abdominal ou visceral? Você não vai saber. Toda vez que você tiver uma peritonite, você tem um acúmulo absurdo de água, de líquido no peritônio. 90% das vezes é infecciosa. Aí quando você coleta o líquido peritoneal, tá isso aqui, ó. Sero sanguinolento, com proteína alta. Olha a sedimentação. Olha a quantidade de pus de sedimento celular que tem nisso aqui. Isso aqui é uma peritonite. O que pode... Cirurgia contaminada. Esvaziamento conteúdo intraluminal, ou seja, você fez uma paracentese lá atrás e pegou a alça e vazou líquido intraluminal para dentro da cavidade. Gera isso. Ou você teve que abrir um seco muito pesado, onde você não consegue expor o seco muito para fora da linha alvo, você abre praticamente em cima da linha alvo. Você tem uma cirurgia contaminada. Tá? Ou o cirurgião vacilou, encostou a mão nas fezes, não reparou e colocou para dentro do abdômen. Ou na hora do teu auxiliar lavar a flexura pélvica e voltar para dentro do abdômen, ele lavou com pressa. Ou ele suturou a flexura pélvica, uma enterotomia de forma porca, que estava com pressa, que queria dormir. Então, tudo isso gera problema. Peritonite infecciosa, nesse grau aqui, eu nunca vi salvar. Tá? Aí você pega isso aqui. Isso tudo aqui é um lavado desse paciente. Então, a gente coloca uma cânula mamária e fica pingando, que eu tirei debaixo dele. Esse balde estava lá embaixo, onde está esse branco aqui. Ele encheu, isso aqui é um balde de 15 litros. Olha no fundo, olha a sedimentação. Esse cavalo a gente manteve ele 5 dias fazendo essa lavagem, não aguentou, morreu. Então, isso pode ser complicação pós-cirúrgica? É complicação pós-cirúrgica. Mas pense, antes então de fazer uma tiflocentese, sem uma antisepsia correta, sem a técnica correta, pense antes de fazer uma paracentese, pense nisso, que pode gerar isso aqui. Vai por mim. Lógico, tem os casos, isso aqui são casos crônicos, casos agudos, casos absurdos, né? Olha esse abdômen. Sabe o que foi isso? Paracentese. Isso aqui foi uma paracentese. Esse cavalo não foi operado. Foi apenas uma paracentese que pegou a alça e gerou isso aqui. Tá? Olha esse vídeo. Desculpa a porquice do estagiário sem avental.
Olha esse vídeo. Será que tem pus? Casos extremos. Esse paciente tinha uma pleuropneumonia com peritonite. Deu Klebsiella. O que eu vou fazer com isso? Não tem como, gente. Você perde no pós-operatório. Você perde. Que antibiótico consegue controlar essa quantidade? Será que tem pouca contaminação? Tem muita. É leite condensado. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Suspeita. Hemograma te ajuda demais. E antibiótico, coleta líquido peritoneal, vê como que tá. Tem que ir tateando. Tá? Se a gente for falar de pós-operatório, a gente for falar de hemograma de pós-operatório, a gente fala umas 2 horas. A gente for falar de antibiótico terapia, a gente fala umas 5. E assim vai. Então, eu só quero mostrar para vocês o que pode ser feito, para vocês conhecerem, para você botar a semente para vocês falarem, cara, isso aqui é interessante, talvez eu vou dar uma estudada sobre isso. Laminite. Cara, se a gente for estudar de laminite, a gente vai ler 50 livros e não vai entender. Tá? Não é totalmente descrita. Tem metaloproteinase, vasoconstrição, vasodilatação, endotoxemia, paciente predisposto, para mim é fundamental. Tudo isso daqui se resume em paciente predisposto. Conformação de casco, síndrome metabólica, paciente obeso, pico de insulina, e assim vai. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Começou com o primeiro sinal, eu não tenho que saber se é por causa de endotoxemia, tá? Eu tenho que... Como que eu vou fazer? Como que a laminite vem me expressando? A laminite vem assim, ó. Olha essa égua saindo da baia. Travada, ó. Ó. Isso é o início de laminite. Olha essa outra paciente aqui, ó. Dor nas mãos, bilateral. Isso é laminite. Então, o que eu tenho que fazer? Agudo. Tem que colocar no gelo? Tem que colocar. Se é agudo, tem que colocar. Você tem que fazer uma vasoconstrição inicial. Para não gerar o quê? Para não gerar isso daqui, ó. Olha essa paciente, ele tem tá vendo essa linha aqui? Ele tem um afundamento com rotação. Ele tem linha de descolamento tanto na parede, na muralha do casco dorsal, quanto na coroa. O paciente foi eutanasiado. Pós-operatório de cólica. Tá? Esse outro paciente, esse cavalo tinha pleurite. Olha a linha de gás. Tá? Radiolucente aqui. Paralelismo da terceira falange com a muralha do casco já perdeu. Esse paciente voltou e está correndo. Esse paciente tem vida atlética hoje. Já começa a ver um ângulo palmar um pouco positivo. Tá? Esse paciente foi eutanasiado, esse paciente não. Então, são complicações que a gente tem que saber tatear, a gente tem que saber pegar, e a gente tem que saber que elas existem, para a gente conseguir. Tá? E, olha a termografia. Ajuda demais em pós-operatório. Quem não tem o feeling de tátil, de dedo. Olha esse membro, muito mais quente do que esse membro. O casco inflamado, olha o casco desse cavalo totalmente inflamado, olha o casco colateral, o lateral. Esqueci o que eu ia falar. Entendeu? Então você tem que fazer um comparativo. O contralateral, desculpa. Olha o contralateral, olha o patológico. Olha o contralateral, olha o patológico. Muitas vezes vem nos dois. Esse cavalo já tem... Olha os dois posteriores, olha os anteriores. Olha a diferença. Esse é mais agudo, esse é menos, mas esse também vai. Quando esse aqui piorar, você vê que ele já está na posição antiáltica, ele já está com o pé para frente. Então, quando esse aqui piorar, que já está, ele vai começar a botar o peso só nesse aqui, que já está um pouco inflamado. Esse aqui vai para o saco. E assim vai. Aí é um paciente que anda nesse ponto. Joga tudo posterior e anda tateando na frente. Ó.
olha o posterior dele entrando, olha como é que ele joga só na frente. E assim vai. Por quê? Por causa disso aqui. Por quê? Por causa de toxemia, de LPS. Por quê? Aumentou, fez uma vasodilatação, fez sepsis, e assim vai. Tá? Não estou aqui para ensinar vocês, para falar tudo que existe de pós-operatório. Apenas uma conversa, para mostrar o que existe e esse pouco que existe, como que eu posso evitar. Tá? Como que eu vejo quando eu falo paciente predisposto? Quando eu pego um paciente que come 5 quilos de milho por dia, um paciente que come 12 quilos de ração, um paciente que nunca sai da baia, tem síndrome metabólica. Então, o clínico já tem que ajudar ao cirurgião e ajudar ao hospital a entender, a passar isso para o seu tutor, para o tutor do paciente. Tá? E assim a gente começa a levar e minimizar os riscos pós-operatório. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, eu peço desculpas se foi muito corrido, se foi muito rápido ou não, mas o Diogo me deu 1 hora, a gente falou em quase isso, e por isso eu aprofundei muito nas coisas, apenas vamos ver aqui, foi apenas uma forma ilustrativa de mostrar para vocês que patologias existem, existem problemas pós-operatórios que são compatíveis com a vida, são problemas pós-operatórios que não são compatíveis com a vida, e existe um jeito de um clínico a campo influenciar no pós-operatório de depois. Então, só para não conseguir, para não perder o foco nisso, tá? Espero ter ajudado alguma coisa para vocês. Me coloco à disposição, o Diogo tem meu contato. Depois você pode disponibilizar meu Instagram, meu e-mail para qualquer pergunta. E me coloco à disposição para a faculdade, para todos, para quando precisar da gente, a gente está aqui. Obrigadão, Pedro. A gente está postando o link de presença aqui para o pessoal agora. E a gente está abrindo para dúvidas agora também, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a palestra do Pedro. Olha, sensacional, Pedro. Achei muito boa a sua abordagem, né, do pós-cirúrgico que você falou. Principalmente nos slides bem ilustrativos, né? Você falou muito da fisiologia também, bem legal, anatomia. Acho que deu para sensibilizar bem o pessoal aí e acrescentou muito para o nosso conhecimento, mostrando suas experiências e tudo mais. Olha lá, o Renato. Pode perguntar sim, Renato. Bom, boa noite. Fala, Pedrão, tudo bem, cara? Parabéns. Beleza, doutor? Certo? Pedrão, surgiu uma dúvida em relação à paracentese, cara. Fale. Que, assim, ao meu ver, certo? Quando você escolhe fazer a paracentese, quando você está sem recurso no campo, é um paciente X, entendeu? Você costuma fazer ou não? Cara, é o seguinte. Essa técnica. Eu acho que paracentese é um puta de um exame, é um puta de uma análise que a gente pode fazer, tá? E é minimamente invasivo, tá? Mas eu atendo muito pouco a campo, né? Eu pego muita cólica em ambiente hospitalar. Mas quando atendo a campo, dá para fazer, só que o cara tem que ter noção mínima de higiene. Então, você fazer um paracentese, você tem que ter uma discepsia legal cirúrgica do local, você tem que ter uma conduta de saber interpretar seus achados, porque eu já pulsionei alça, tá? Então, se eu pulsionei alça, ou pro mínimo que for, vão entrar com antibiótico terapia nesse cavalo, já. Ou, coloquei a agulha, não veio nada,
será que a camada de gordura desse cavalo intraabdominal não é tão espessa que eu não tenho a profundidade ideal para chegar no líquido peritoneal e eu estou só na camada de gordura? Tá? Então, são coisas, Renato, que a gente tem que relevar. Eu acho que a paracentese te ajuda demais para ver quando você você quer saber se tem uma lesão isquêmica ou não, tá? Que você vê a qualidade do teu líquido, mas eu não faço ela de cara. Eu acho que uma auscultação bem feita e eu acho que no início eu deixaria ela para depois. Uma palpação retal também tem seus riscos e tem seus problemas de interpretação, mas eu acho que, na verdade, a clínica, cara, quando a gente fala de clínica são pedaços de um quebra-cabeça que você tem que ir montando até chegar num ideal. E a paracentese é mais um dele, como o ultrassom é mais um dele, como a palpação retal é mais um dele, como a auscultação abdominal é mais um dele. Todos são válidos? Todos são válidos. Um juntando com o outro te dá um ideal, que é o diagnóstico, tá? Mas eu acho válido fazer paracentese, sim. O que eu te falo, se eu posso te falar alguma coisa, usa sempre uma agulha mais grossa para fazer paracentese, ou uma cânula mamária, tá? Porque agulha, ou seja, o que eu estou te falando, entre a 4016 e a 4012, usa a 4016. Porque o bisel da 4016 é menos cortante do que o bisel da 4012. Porque a parede da agulha é mais fina. Então, a parede sendo mais fina, ela tem mais chance de lacerar uma alça do que uma parede mais grossa. Então, quando eu faço paracentese, eu sempre tento usar uma 4016 e não uma 4012. Tá? Mas pode fazer mete pau. Perfeito, cara. Obrigado. Muito legal, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, Pedro, da Mariana Nunes. Qual padrão de sutura você utiliza na musculatura e subcutâneo? E o peritônio você sutura também? Não suturo peritônio, tá? E na linha alba, a gente faz 90% das vezes fecha com um simples contínuo, tá? Mas dependendo do caso, um caso muito complicado, um caso que eu sei que vai ter problema de pós-operatório, eu faço um simples separado ou até mesmo um sultan, que é um X. Então, depende muito da minha patologia pré-existente. Se eu sei que é um cavalo que vai passar por um pós-operatório complicado, vai ficar muito deitado, enfim, eu começo a fazer sempre um padrão que me dá uma resistência maior. Mas 90% das vezes é simples contínuo e subcutâneo simples contínuo. Subcutâneo sempre simples contínuo. Obrigado, Pedro. Acho que foi bem esclarecedor. Então, eu queria agradecer pela sua participação. Foi uma honra mesmo sua palestra aqui hoje. Acho que acrescentou para o conhecimento de todos. O pessoal está gostando, né? Tá todo mundo elogiando aqui no chat sua palestra. Queria agradecer também a todos os participantes, né? E o pessoal da organização que ajudou a montar tudo, né? E é isso, Pedro. Beleza? Obrigado. E mais uma vez, desculpa por remarcar, tá, Diogo? Porque tranquilo. A gente se vira aqui. Foi pauleira e vocês vão entender isso. E precisando aí, cara, é só falar, só mandar um WhatsApp aí que a gente agenda as próximas aí e vão tocando. Pessoal, só mais uma coisa também. A gente vai ter dia 26, 27, um miniciclo em trauma e emergência. Aí o pessoal tá mandando o link aqui no chat para quem quiser se inscrever já, tá bom? Um evento novo nosso aí. É isso. Beleza, moçada? Obrigado, hein? Boa noite, Pedro. Abraço, obrigado.